No dia 22 de novembro, morreu Henri Sobel. E não é exagero dizer que ele era o rabino mais conhecido que já passou pelo Brasil. No dia da morte dele, muitos lembraram da grande atuação que ele teve em prol dos direitos humanos, outros do marcante sotaque e também da representatividade dele em relação à comunidade judaica. Foi Henri Sobel quem bancou que o jornalista morto pela ditadura Vladimir Herzog não tinha se suicidado. Ele ainda participou de um ato ecumênico na Catedral da Sé em homenagem a Herzog. No E Eu Com Isso, vamos conversar com um rabino que Sobel chamava de sucessor, Michel Schlesinger, que atuou ao lado de Sobel na CIP, a Congregação Israelita Paulista. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Eu sou Marília Neusten, sou jornalista e colaboradora do IB. Michel, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez. Para quem não lembra e não ouviu ainda, o rabino Michel falou com a gente no episódio do judaísmo conservador. Michel, muito prazer ter aqui você de novo com a gente. E bom, quando o Sobel morreu, foi noticiado em todo tipo de veículo, em diversos lugares do mundo. Por que Henri Sobel era tão conhecido e tão importante? Marília e Anita, muito obrigado pelo convite uma vez mais. É um prazer participar desse podcast do IB. Vocês contem comigo sempre. Sem exagero, eu posso afirmar que o rabino Sobel foi o maior representante que a comunidade judaica brasileira já teve. E ele expôs para a sociedade maior aquilo de mais bonito que nós temos no judaísmo, que é justamente essa nossa obsessão pela justiça social e pelos direitos humanos. O judaísmo historicamente defendeu esses valores e o rabino Sobel inseriu a comunidade judaica na sociedade brasileira justamente com a defesa desses mesmos valores. E por isso a importância desse falecimento dele, não somente para a comunidade judaica, mas para a sociedade maior. Muito se falou da atuação dele no caso do Herzog, né? A gente viu isso sempre que foi noticiado, estava lembrando dessa questão. O que você pode contar para o ouvinte sobre esse episódio? Na época, o diálogo interreligioso era algo ainda muito novo, né? Ele começa na década de 60, e aí na década de 70, em 1975, aquela missa que foi liderada por Dom Paulo Evaristo Arns, James Wright e o rabino Henri Sobel, numa catedral da Sé absolutamente lotada, transmitiu uma mensagem inequívoca de que esses religiosos não iam abrir mão da liberdade, não iam abrir mão da democracia e estavam dispostos a denunciar toda a violação dos direitos humanos, estavam dispostos a denunciar o assassinato do Vlado em alto e bom som. E aquela mensagem foi uma mensagem extremamente poderosa e que contribuiu de forma definitiva para a redemocratização do Brasil. E, Michel, é muito interessante a gente falar também que é muito... Eu não sei se é uma unanimidade, você pode dizer melhor, mas que a linha ortodoxa, que eu acredito que muitos, quando pensam em judaísmo, pensam na ortodoxia ainda, os rabinos não entram em igrejas, né? Tem essa questão, não tem? Nós acreditamos no judaísmo liberal de que uma religião não é melhor ou pior do que a outra. Elas são simplesmente diferentes. E nós temos o dever de respeitar uns aos outros. E eu não tenho qualquer dificuldade de estar numa mesquita ou de estar numa igreja, e acho importante receber líderes cristãos, muçulmanos, budistas ou o que for dentro da sinagoga, porque eu penso que essa aproximação é essencial para que justamente a gente possa unir força e enfrentar os maiores desafios que nós temos. Os desafios importantes, como a sustentabilidade, como o combate à violência, como o combate à corrupção, não são desafios cristãos, ou muçulmanos, ou judeus. São desafios humanos. E somente se nós pudermos dar as mãos, nos unirmos, nós poderemos fazer frente a todos esses desafios, inclusive com aqueles que não creem em nada, os ateus. Eles também têm o direito de não crer em nada, e nem por isso a gente vai deixá-los de fora dessa grande missão, que é a missão do Tikkun Olam, de fazer do mundo um mundo melhor. E eu não vejo forma de fazer isso senão unindo forças. E para unir forças, a gente precisa receber os outros na nossa casa,
e a gente precisa estar disposto a também visitar a casa dos outros. Então, eu, com muita frequência, participo de cerimônias em igreja, na catedral, em mesquita. Obviamente, eu não ajoelho, eu não faço o sinal da cruz, eu não participo ativamente daquela oração, mas eu observo, eu assisto, eu estou presente de forma respeitosa, assim como eles fazem quando eles estão conosco na sinagoga. Uhum. E uma coisa que também queria que você comentasse ainda sobre esse episódio, Michel, é sobre a questão do suicídio, né? Claro, quando o governo anunciou, a ditadura militar anunciou que Herzog tinha se matado, o Sobel bancou que não, né? Por que isso foi tão importante e essa questão, por que é tão complexa essa questão do suicídio no judaísmo? O jornalista Vladimir Herzog, ele se apresenta voluntariamente no doicode, ele aparece enforcado na sua cela, pouco tempo depois. E a versão oficial do governo militar era de que ele tinha se suicidado. E era óbvio para todo mundo, e em especial para os nossos agentes funerários da Hevra Kadisha, que entraram em contato com o corpo do Vlado e que viram os sinais de tortura que ele infelizmente sofreu de maneira absolutamente cruel e desumana. Era óbvio que aquele homem não se suicidou, mas ele foi assassinado. Na época, havia no cemitério judaico um lugar diferente para se enterrar os suicidas. Os suicidas eram enterrados de uma forma distinta, de uma forma diferente do que era enterrado o restante das pessoas que haviam falecido. E o Rabino Henri Sobel fez questão de levantar a voz e de defender que Vlado fosse enterrado como uma pessoa comum e não como um suicida. E foi o que de fato aconteceu. Vlado foi enterrado distante do lugar reservado aos suicidas. Hoje, felizmente, tudo isso foi revisto e não existe mais um enterro diferenciado para os suicidas. Cada vez mais existe uma compreensão, inclusive entre as linhas ortodoxas, que o suicida, na verdade, é alguém que não faz isso por escolha, porque quer, mas é uma pessoa em desespero, uma pessoa doente, uma pessoa deprimida, e que não precisa ser castigada depois da morte, tendo um enterro diferenciado, que na realidade é um castigo para toda a sua família, que já está passando por um sofrimento. Então, felizmente, tudo isso foi revisto e hoje não existe um enterro diferenciado, mas na época do Vlado ainda havia. Eu vou fazer uma pergunta bem de jornalista, do ponto de vista de comunicação mesmo, né? O Sobel era um cara muito midiático, né? Era um rabino que conseguiu amplificar um pouco a visão do judaísmo, né? Não tinha preconceito, ia na televisão, dava entrevista, né? E muito que a gente sabe de, enfim, estigmas, também vem do desconhecimento, né, Rabino? Você acha importante, isso é uma lição que o Sobel deixa, né? Que a gente possa falar da nossa cultura sem medo, que a gente explique, às vezes alguém às vezes faz um comentário e você fala, não é bem assim, aquela coisa, judeu só casa com judeu, vocês ficam nessa comunidade aí fechada e tal, né? De algum jeito o Sobel conseguia tirar um pouco essa imagem, né? O que você acha disso? Eu acho que a única maneira da gente combater o preconceito é substituir preconceito por conceito. E transformar preconceito em conceito deve ser uma missão de todos nós, e a gente só pode fazer isso por meio do esclarecimento. Né? Nós recebemos na CIP, sistematicamente, grupos de escolas, por exemplo, que querem conhecer a sinagoga, e a gente acha extremamente importante ter as nossas portas super abertas, explicar quem nós somos, contar a nossa história. Não somos uma seita secreta, não somos um grupo que permanece escondido. Muito pelo contrário, somos parte da sociedade. E acho que temos que ter essa abertura e temos que trabalhar ativamente como o IB trabalha, para esclarecer, para enfrentar temas, inclusive difíceis, inclusive desafiadores. A gente não vai falar só de coisa bonita. Se a gente quiser ter uma relação profunda com a sociedade não judaica, a gente tem que ter abertura para enfrentar temas também desafiadores. Eu acho que o diálogo é o melhor antídoto contra o fanatismo. E foi isso que o Sobel defendeu ao longo da sua vida, não somente com discursos, mas com a prática. Ele circulava em todos os meios, em todos os ambientes, ele falava com todo mundo. Ele era muito ativo no diálogo interreligioso. Ele era um interlocutor com a política brasileira. Ele era respeitado em todos os poderes da República,
porque ele era uma pessoa que falava de valores. E na medida que ele falava de valores e que ele defendia a liberdade, defendia a democracia, defendia os direitos humanos, ele encontrava interlocutores em todas as esferas do poder. Uhum. E bom, a gente está falando desse papel do Sobel para fora, ele foi por muitos anos a cara da comunidade judaica de São Paulo, talvez até do Brasil para o mundo, mas você, Michel, que conviveu tanto com ele, né? Como era a atuação do Sobel para dentro da comunidade? Eu acho que pouca gente nessa comunidade não tem uma história para contar sobre o Sobel. No meu caso, por exemplo, meu bat mitzvah foi com o Sobel casou os meus sogros, então todo mundo acaba chegando ali numa ligação, e você que conviveu tão de perto, sempre foi da CIP, como que era? Conta pra gente da sua experiência. Quem era o Rabino Henri Sobel para a comunidade judaica? Eu tive o privilégio de conviver com ele desde muito pequeno. Minha família reza na CIP, sempre rezou na CIP, então eu me lembro dele fazendo prédica na sinagoga. Ele fez o meu bar mitzvah, ele fez o meu casamento, ele fez a minha formatura da faculdade. Eu me formei na São Francisco e teve uma formatura interreligiosa, e ele era o rabino presente na formatura. E ele, em algum momento, me estimulou para ir para Israel e me formar rabino, e depois eu tive o privilégio de ser assistente dele, de trabalhar ao lado dele. E o que é fascinante é justamente o que você disse, é que todo mundo, né, nessa comunidade, não só quem é da CIP, mas de modo geral, tem alguma história com o Sobel, né? Ele tocou a vida de muita gente ao longo desses 37 anos à frente do rabinato da CIP. E eu disse isso na Ascará, quando a gente fez a cerimônia na CIP em homenagem ao Sobel. A sinagoga estava lotada, foi um momento bastante emocionante, tivemos uma fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e o que eu disse naquele momento foi justamente isso, que da mesma forma como ele me tocou, e ele fez uma diferença muito importante na minha vida, ele tocou a vida de praticamente todos os membros dessa comunidade, e de gente de fora da comunidade também, que acabou por um motivo ou por outro, tendo seus caminhos cruzados pelo Rabino Henri Sobel. Ninguém nunca vai esquecer do queridos amigos, né? Isso a gente tem certeza. Exatamente, a gente pode até fechar os olhos e consegue escutar o seu sotaque. Com certeza. Como é que você vê esse papel de ser sucessor dele? Ele mesmo colocava dessa maneira. Até no livro dele, né, ele fala isso. Eu vejo como uma enorme responsabilidade. Eu hoje sou representante da Confederação Israelita do Brasil para o diálogo interreligioso. Eu tive uma história na minha própria família, porque meu avô, Hugo Schlesinger, foi um dos precursores do diálogo interreligioso. Tive o privilégio de trabalhar com Sobel, que elevou esse diálogo para um nível absolutamente importante e de destaque. Então, eu vejo essa sequência do trabalho iniciado por ele, tanto fora da CIP como dentro do âmbito da Congregação Israelita Paulista, como uma gigante responsabilidade. Obviamente, tenho o meu jeito, o meu estilo. O Sobel é um gigante e vai ser sempre lembrado como um gigante, mas vamos dar sequência ao trabalho dele da forma mais séria e responsável possível. Rabino, infelizmente a gente tem que falar de uma parte ruim assim, das memórias, né? Entre tantas memórias positivas, muita gente acaba lembrando também do episódio das gravatas, quando o Henri Sobel foi pego roubando nos Estados Unidos. Queria saber, na sua opinião, como que esse episódio marcou, de alguma forma, a trajetória dele e a vida dele, né? Depois desse caso, ele deixou de ter o poder, enfim, a presença que tinha, né? E foi muito triste. Eu sempre ouvi, depois disso, a comunidade lamentando o quanto isso acabou afetando o Rabino Henri Sobel. O Sobel não era um santo, e nunca se disse santo. Ele era um ser humano. Ele era um rabino humanista, e o rabino humanista teve a sua humanidade exposta naquele episódio das gravatas. Foi um episódio muito triste, muito lamentável, mas eu tenho absoluta certeza de que é um detalhe na sua biografia. O Rabino Henri Sobel não será lembrado principalmente pelo episódio das gravatas, embora isso faça parte da sua história, mas ele vai ser lembrado como o rabino que tocou a vida
de muitas pessoas dentro dessa comunidade, como rabino que inseriu a comunidade judaica na sociedade brasileira por meio dos seus valores mais importantes de justiça social e defesa dos direitos humanos, como rabino que trabalhou pelo diálogo interreligioso. Essa é a maneira como ele será lembrado, e principalmente pelo episódio de Vladimir Herzog, no momento em que o rabino poderia ter se escondido na sinagoga, e no lugar disso foi para a catedral para denunciar o assassinato do Vlado e dessa maneira contribuir de forma definitiva para a redemocratização do nosso país. Bom, eu ia perguntar qual é o principal legado do Sobel, mas acho que você acabou de falar, né? Tudo isso, que é uma biografia que merece palmas e um grande orgulho para a comunidade judaica. Um orgulho enorme. Eu concordo com vocês, eu fico feliz do IB estar prestando essa homenagem por meio dessa conversa, por meio dessa entrevista, porque ele realmente merece ser homenageado e ser lembrado. Eu lembro que quando eu estava me preparando para o vestibular, eu estava no cursinho, e eu aprendi sobre o Sobel nas aulas do cursinho, nas aulas de História do Brasil. E o meu orgulho naquele momento foi gigantesco. Gente, o rabino da minha sinagoga faz parte da história do Brasil. E isso é verdade. O Sobel entrou para a história do Brasil porque ele teve um papel absolutamente relevante naquele momento crítico que foi o momento dos últimos anos da ditadura militar e da redemocratização. Se hoje a gente pode conversar sobre tudo isso com toda tranquilidade, isso tem a ver com a atuação corajosa do rabino Henry Sobel. E aproveitando, rabino, que a gente está conversando com você, que sempre teve essa proximidade, queria que você contasse algum bastidor, talvez, dessa relação, algum momento marcante. Você falou, bom, do cursinho, falou também que ele falou na sua formatura na São Francisco, mas tem algum momento, algum aprendizado também particular que você leve sempre com você? Vou contar uma anedota verídica, uma história que se passou com ele e comigo. Um dia eu estava na casa da minha mãe, ainda morava na casa da minha mãe, um domingo, de pijama, e toca o interfone, o porteiro fala, o Rabino Souza está subindo. Rabino Souza, eu pensei, bom, não pode ser outra pessoa. E aí ele sobe em casa, eu recebo ele de pijamas, na casa da minha mãe, e ele fala, querido, eu preciso que você me substitua em uma palestra, porque eu estou com muita dor nas costas. Eu falei, ok, rabino, quando, onde? Ele olha para o relógio e fala, começou faz 15 minutos no Lar das Crianças da CIP. O Lar das Crianças fica lá perto da estátua do Borba Gato. Nossa. Eu, obviamente, me troquei, saí correndo e fui pegar o finalzinho da palestra que ele deveria ter dado lá. Então, assim, trabalhar ao lado dele era uma enorme aventura, divertidíssimo, às vezes muito difícil, às vezes muito desafiador. Ele tinha um jeito que ele muitas vezes improvisava, né? Ele tinha um jeito muito espontâneo de agir e de se comportar, mas eu aprendi muitíssimo ao lado dele, né? Em cada visita que ele fez e que eu tive a oportunidade de acompanhar, em cada momento que ele recebeu pessoas dentro da congregação, ele atuou em cerimônias, né? Nos primeiros anos do meu rabinato, eu grudei nele e tudo que ele fazia eu ia ao lado, eu era assistente dele e eu estava lá para aprender. E foi uma escola enorme, foi uma escola gigantesca, repleta de emoções. Acho que quando uma pessoa morre, a gente, toda a sociedade tem uma tendência de endeusar demais, a gente deixar de lado todos os defeitos da pessoa, mas acho que é muito relevante o que você falou, né, Rabino Michel, que Henry Sobel não era um santo, muito longe disso, né? Era um rabino humanista, um humano, e que teve, né, seus problemas. Ele também brigou com gente na comunidade. Também, se você conhecer uma pessoa que não brigou com gente nessa comunidade, eu te dou um prêmio, porque é isso, né? São relações humanas, e ele era uma pessoa como qualquer outra, mas muito especial, e sem dúvida o saldo é extremamente positivo, né, da vida e carreira desse que, sem dúvida, foi o maior rabino que já passou pela nossa comunidade. Exato, acho que a gente julga as pessoas pelo conjunto da obra, né? Seria muito pequeno julgar uma pessoa por um momento específico, e o conjunto da obra do Sobel é extremamente relevante, positivo,
e a gente vai levar adiante com carinho e com responsabilidade. Michel, muito obrigada por mais uma vez contribuir aqui com a gente. É muito especial ter você que acompanhou tantos anos da trajetória do Sobel falando sobre isso. A gente agradece demais a sua disponibilidade. Muito obrigada, Michel. Obrigado vocês, sempre à disposição do IB. Um abraço para todos. Um abraço. E rapidamente um IB Indica, a gente indica aqui o livro do próprio, Henry Sobel, um homem, um rabino, em que ele conta, grande parte da vida dele. Quem quiser saber mais, tenho certeza que lá vocês vão encontrar muitos detalhes. Claro que sob a perspectiva dele, já que é uma autobiografia, mas também vão saber mais sobre a história dele. Um abraço, Rabino. Um abraço grande, obrigado pelo convite. Contem comigo no futuro também. Beijo. Tchau, tchau. Até, tchau.